Como é que foi o dia? Foi bom, mais ou menos? Trabalhoso. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a nossa vida só é trabalho. Mas louvado seja Deus, porque independente das circunstâncias, Ele está conosco. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos, principalmente de uma pessoa especial, a Cleide de Jesus. Quem é? Eu preciso conhecer. Opa, é você, minha querida? Cleide de Jesus? Ei, a sua mão. Opa, uma saudação especial para ela. Seja bem-vinda a esta igreja, tá bom? Estaremos aqui durante 15 noites estudando a palavra de Deus. Opa, há mais uma pessoa especial. Queria conhecer a Evelyn. Cadê a Evelyn? Olá, seja bem-vinda. Tanto para a Cleide quanto para a Evelyn, eu me chamo Gabriel Pinheiro, tá bom? Estarei estudando todas as noites aqui com vocês um pouco da palavra de Deus. Ontem foi o nosso primeiro dia e ontem nós vimos acerca da importância da palavra de Deus na vida do ser humano. Ontem nós vimos que a palavra de Deus, ela tem por intuito revelar quem é Deus, a identidade desse Deus. Ela também tem o intuito de revelar a nossa origem, o propósito da nossa existência e para onde nós vamos. E nós sabemos muito bem para onde nós vamos. Nós vamos para onde, meus queridos? E o que é o céu? É um lugar? É mais do que um lugar. O céu é a pessoa de Jesus. E onde Jesus estiver, ali será o céu. O nosso primeiro estudo nos serviu de base para esse segundo estudo aqui. Quem é Deus? Se alguém chegasse para você e lhe fizesse esta pergunta, qual seria a tua resposta? Quem é Deus para você? Esta pergunta, ela é crucial, porque nós vivemos em um mundo politeísta, um mundo onde tem uma variedade de deuses, e nós precisamos saber quem é Deus, qual é o Deus verdadeiro. E aqui estão algumas propostas a quem você deve servir. Para o cristianismo, o Deus verdadeiro é a pessoa de Jesus. Para o budismo, é Buda. Para quem é de religiões de matriz africanas, aqui estão as entidades. Os deuses da Índia. A pergunta é, qual é o Deus verdadeiro? Há uma variedade de deuses, mas apenas um é verdadeiro. E será que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro ou falso? E não basta dizer, é Jesus Cristo. Mas qual é a base que você tem para afirmar que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro e que os demais são falsos? E aí nós precisamos, dentro desse debate, precisamos responder duas perguntas principais, sempre quando nós tratamos acerca de Deus. Primeira pergunta, Deus existe? Para nós chegarmos à conclusão que existe um Deus verdadeiro, primeiro precisamos saber se Ele existe ou nós estamos nesse mundo e nós não devemos nada a ninguém. Porque há muitas pessoas que dizem que Deus não existe. Porque há muitas pessoas que afirmam com unhas e dentes que Deus não existe. Porque se Deus existir, você vai ter que prestar contas da sua vida. E quem quer prestar contas da sua vida a algum ser celestial? Ninguém. Então, Deus existe. E aí, se você chega à conclusão da existência de Deus, aí você precisa saber qual é a identidade do Deus verdadeiro. E aí, meus queridos, vamos responder primeiro esta pergunta. Deus existe? É possível crer na existência de Deus?
E aí, sempre quando surge essa pergunta, existem alguns grupos. Eu quero destacar alguns para vocês. Dentro dessa pergunta aqui, Deus existe? Alguns grupos que tendem a responder esta pergunta. Primeiro, os teístas. E o que seriam os teístas? Os teístas são aqueles que defendem que Deus existe e Ele age no mundo. Entre estes que se consideram teístas se encontram cristãos, judeus, muçulmanos e outras religiões monoteístas. O que são religiões monoteístas? São religiões que creem na existência de um único Deus e que os demais são falsos. E quais são essas religiões? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, quando vai se debater sobre a existência de Deus, o primeiro grupo que se levanta são os teístas. Sim, Deus existe e Ele age no mundo. Outro grupo que se levanta para questionar a existência de Deus são os famosos ateus. São aqueles que defendem que não há nenhuma evidência suficiente para acreditar em Deus, ou eles afirmam que Deus não existe. Enquanto os teístas são categóricos em dizer Deus existe e Ele age no mundo, os ateus dizem não temos evidências suficientes para dizermos que existe um transcendente, um ser espiritual, que nós chamamos de Deus. Mas, entre teístas e ateus, existem aqueles que estão em cima do muro. Nós chamamos de agnósticos. E o que são os agnósticos? São aqueles que sustentam a ideia de que não é possível saber, ou que ainda não há conhecimento suficiente para afirmar ou negar a existência de Deus. São aqueles que estão em cima do muro. Dizem, olha, ele pode existir ou não existir. Ainda não temos evidências suficientes para crer ou não na existência de um ser transcendental. Outro grupo que se destaca, mas não é muito famoso, são os deístas. Os deístas acreditam na existência de Deus, de que sim, há uma mente que projetou todas as coisas, só que Ele não intervém nos acontecimentos da história e nem realiza milagres. É mais ou menos aquele homem que conhece uma moça, a engravida, e quando ela afirma que ele é o pai da criança, ele abandona a moça. Os deístas creem nisso. Deus criou o universo, criou o planeta, criou os seres humanos, mas Ele os deixou à própria sorte. Vivem aí que eu não vou me meter na vida de vocês. Eu aqui, vocês aí. Nós temos agora um outro grupo, que são os panteístas. Eles identificam Deus com o próprio universo. Deus e a natureza seriam uma única realidade. Ou seja, uma planta pode ser um Deus, a árvore pode ser um Deus, um animal pode ser um Deus, este banco pode ser um Deus, você pode ser Deus. E alguns tentam mesclar esta visão com o cristianismo, dizendo o seguinte, olha, sabe o Espírito Santo? Pois é, não existe um ser chamado Espírito Santo. Na realidade é este fôlego, é essa respiração. Isso é Espírito Santo. Então, para eles, a matéria e o ser imaterial são a mesma coisa. Esses são os panteístas. E por último, eu não sabia desse grupo, mas pesquisando mais a fundo eu fiquei surpreso, que são os panenteístas, que são aqueles que entendem que Deus está presente em tudo, mas também transcende o universo. E agora, qual desses grupos
é um grupo que você se identifica mais? Qual desses grupos tem a visão correta acerca de Deus? É o teísmo? São os deístas? É o ateísmo, o agnosticismo, o panteísmo? Agora, se Deus existe, ele precisa ter algumas características principais. Primeiro, para Deus existir, primeiro ele não tem nem começo e nem fim. Ele é eterno. Segundo, ele precisa ser atemporal. Diferente das criaturas que estamos restritos a um tempo, Deus não está restrito ao nosso tempo, ele é um ser atemporal. Tudo que você faz tem um tempo determinado. Como diz o sábio Salomão, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, porque nós estamos condicionados dentro de um tempo, mas Deus não está preso ao tempo. Ele sabe o passado, presente e o futuro. Ele é o ser atemporal e ele age dentro de um tempo. Ele está acima do tempo, mas quando ele cria criaturas que estão restritas ao tempo, aí ele vai trabalhando com elas. Mas ele é um ser atemporal, um ser imaterial, ou seja, ele está acima da matéria. Para a matéria vir, para a matéria existir, é porque ele precisa ser imaterial. Ele precisa ser soberano e onipotente. Ele tem que estar no controle da história. Nada pode pegá-lo de surpresa. Você confiaria em um Deus que fosse o Superman? Vocês sabem muito bem que o Superman ele tem uma fraqueza, que é a Kryptonita. Você confiaria nesse Deus se ele tivesse uma fraqueza? Por isso, nós, seres humanos, necessitamos do quê? De um Deus soberano, que não perde o controle e que seja onipotente, ou seja, o Todo-Poderoso. Ele precisa ser onisciente, saber de tudo. Ele precisa ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele precisa ser imutável, ou seja, ele não pode mudar. Ele não pode oscilar de humor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele precisa ser um ser imutável. Ele precisa ser justo. E o que é ser um Deus justo, meus queridos? É um Deus que é justo com aquelas pessoas que são boas, vai recompensá-las de acordo com suas obras e vai punir aqueles que são maus, aqueles que são perversos. Isto é um Deus justo. Ele precisa ser a causa não causada. E o que é um Deus que é uma causa não causada? Ele é um Criador que não é criado. Então, antes de surgir qualquer coisa, ele já existia. Ele não teve um início. Ele é o início. Todas as coisas devem vir através dele e etc. Agora, ao mesmo tempo que nós necessitamos de um Deus eterno, atemporal, imaterial, soberano, onipotente, onisciente, aquele que é a causa não causada, nós também sentimos uma necessidade mais íntima acerca de Deus. E que necessidade é essa? Ao mesmo tempo que necessitamos de um Deus transcendente, poderoso, grandioso, nós desejamos um Deus que esteja no mesmo nível que eu. Em que aspecto? Um Deus que eu possa abraçá-lo, um Deus que eu possa conversar, um Deus que eu possa ver, um Deus que me ama. Nós carecemos de um Deus transcendente e um Deus imanente. O que é um ser transcendente? Está acima de tudo. E o que é um ser imanente? É aquele que está próximo. E aí, meus queridos? Qual é a visão bíblica acerca de Deus? Primeiro, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o quê? Então, daquelas visões, qual é a visão correta
acerca de Deus? O teísmo. A Bíblia, ela não trabalha com a inexistência de Deus. Ela já trabalha com a existência. Por isso que a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela afirma que Deus existe. Por isso que logo no primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia diz: no princípio, em um momento da história, Deus resolveu agir, criando os céus e a terra. Escute uma coisa. O Deus cristão, ele é diferente de qualquer outro Deus que os seres humanos adoram. Ele é diferente de Buda, de Hare Krishna ou de qualquer outra religião. Sabe por quê? Porque para as outras religiões, os deuses, eles são posteriores à criação do universo. Eles são frutos do universo. Eles são seres criados. O Deus bíblico, ele está antes da criação. Nada pode ser atribuído a ele. Árvore, pedra, água, trovão, como eu posso dizer, nada pode dar significado de quem ele é. Ele está à parte da criação, ele não é a criação. Ele está à parte. Todas as coisas surgem através dele. E é por isso que o cristianismo se distancia das demais religiões. Sejam religiões de matrizes africanas, budismo ou qualquer outra religião. Porque a Bíblia é categórica em dizer que Deus criou os céus e a terra. Êxodo capítulo 6, versículo 2 a 3, Deus vai dizer algo surpreendente a Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Isso me chama a atenção porque em uma sociedade em que Moisés se encontrava, que era altamente politeísta, o Deus de Israel se apresenta como o único Deus verdadeiro e aquele que é o único poderoso. Ou seja, é Deus dizendo: Moisés, os demais deuses do Egito não se comparam a mim, porque eu sou o Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não me revelei a eles. Ou seja, Deus, ele está acima de tudo, a tal ponto que nem Abraão, nem Isaque e nem Jacó souberam o verdadeiro nome de Deus. De tão grandioso que o nome dele é. Isaías capítulo 43, versículos 10 a 11, a Bíblia diz: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador algum. Escute uma coisa. Isso aqui eu falo com muito respeito, independente da crença que você tenha. Mas você quer ser salvo? Creia no Deus da Bíblia. Se você não crê no Deus bíblico, você não pode ser salvo. Isso são coisas da minha cabeça? Não, eu só estou apenas seguindo o que está escrito. Deus, o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, não compartilha a sua glória com ninguém. Com ninguém. Salmos 8, 3 a 4. O salmista vai dizer: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes?
Quando o salmista contemplava a grandiosidade da criação de Deus, ele se questionava: como que um Deus tão grandioso, tão transcendental, que está acima de todas as coisas, como que ele pode se importar comigo, mero mortal? Por que ele me ama tanto? Ou seja, qual é o Deus verdadeiro? É Buda? Não. São as entidades matrizes africanas? Não. Ou os deuses da Índia? Não. Qual é o único Deus verdadeiro, de acordo com a Bíblia? Aquele que criou os céus e a terra, o Deus bíblico. João capítulo 1, versículo 1 a 3, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, a sua existência se deu por conta de Deus, por conta da palavra, por conta do verbo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, o universo não é Deus, nem as coisas que há no planeta é Deus, mas Deus está à parte da criação. Porque tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós visualizamos, só veio à existência por conta do Deus bíblico. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas sim por aquele que é transcendental, que é um ser imaterial. E aí, quando nós analisamos tudo isso, nós chegamos à seguinte conclusão, que o Deus cristão é o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele afirma ser o único e verdadeiro. Quando você ler de Gênesis a Apocalipse, ele não diz: eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Ele afirma: eu sou o caminho, o artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você quer ir ao Pai? Tem que ser por mim. Não é por Buda, não é por ninguém. É apenas por mim. Porque o Deus bíblico é o verdadeiro. Porque ele é soberano, ele é atemporal, transcendental, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é santo, ou seja, ele tem uma moral. E ele pede para que vivamos essa moral. Ele é um ser imaterial, ele está acima da matéria, ele é eterno, ele é justo, ele é amor. Estude as demais religiões. O que você percebe é que os outros deuses, eles são temidos, mas eles não podem amar. Só o Deus bíblico, ele pede que suas criaturas o amem, e só o Deus bíblico afirma categoricamente: eu sou a essência do amor. Pode ir para qualquer outra religião. Você vai perceber pessoas oferecendo sacrifícios para muitas vezes barganhar com esse Deus, para receber algo em troca. Na religião cristã não é assim. Nada que você ofereça a ele é capaz dele te abençoar. Nada. Se ele te abençoa, é porque ele te ama. Não é porque você consegue barganhar com ele. E também, este Deus bíblico, ele é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus que subsiste em três hipóstases que compartilham da mesma essência divina. É óbvio que isso aqui já é um outro assunto que requer um estudo mais aprofundado, mas o Deus bíblico, ou seja, o Deus cristão, ele tem
todas essas características. Por isso, só o cristianismo tem um Deus verdadeiro e as demais religiões têm um Deus falso. Agora, eu quero encerrar esta palestra respondendo esta pergunta. Por que é importante sabermos a identidade de Deus? E aí eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Romanos capítulo 1. E aqui você vai compreender o motivo do porquê precisamos entender a identidade desse Deus. Por que precisamos reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro? Paulo vai nos dar esta resposta. Romanos capítulo 1, versos 18 a 23. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Porque é necessário nós conhecermos a identidade do Deus verdadeiro. No versículo 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu e alcança onde? A terra. O Deus bíblico, ele está irado com este planeta. Por que a ira de Deus se manifesta na terra? No versículo 19, Paulo vai dizer: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, ou seja, não existe ateus. O ateísmo, meus queridos, não existe desde os primórdios. Paulo já trabalha com a possibilidade que o mundo reconhece que existe uma mente que projetou todas as coisas. Porque quando você olha para a natureza, quando você olha para o universo, você percebe, é a conclusão lógica, por trás de tudo que existe, é porque por trás existe um Criador. De tudo que existe, seja os seres humanos, seja o universo ou qualquer outra coisa, porque há uma mente por trás de tudo isso. Mas o que os seres humanos fizeram com as coisas criadas? Primeiro, Paulo chama, no versículo 20, Paulo vai dizer que os seres humanos são indesculpáveis, então não existe um índio bom, um indígena bom. Ah, Gabriel, como que as pessoas conheceram acerca do Deus de Israel antes de descobrirem o Brasil? Meus queridos, de acordo com o apóstolo Paulo, antes do cristianismo vir para cá, eles já tiveram conhecimento do Deus verdadeiro. Mas eles se fecharam, atribuindo o quê? As coisas criadas ao Deus imutável, eterno e transcendental. É por isso que a ira de Deus se revela todos os dias.
Sabe por que há tantas doenças? Sabe por que há tantas desgraças nesse mundo? É a ira de Deus se manifestando. É Deus punindo os seres humanos. Por quê? Porque eles não o glorificaram, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O coração dessas pessoas se tornaram insensatos. Eles se dizem sábios, mas se tornaram loucos. Porque trocaram, versículo 23, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Vá comigo para Atos, por favor. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 24. Paulo pregando a um grupo de pessoas que eram idólatras. Paulo vai dizer o seguinte acerca do Deus verdadeiro. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, está acima da criação, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ninguém é ignorante. Seja criança, seja jovem, seja adulto, idoso. Ninguém é ignorante acerca da identidade do Deus verdadeiro. Ninguém é ignorante. Agora, Deus não vai forçar você a servi-lo. O Deus bíblico, em nenhum momento, ele vai forçá-lo. Porque parte de uma convicção. Você acaba acreditando que ele é o verdadeiro. Ele acaba te convencendo que ele é verdadeiro. Agora, claro, se você persistir em adorar os deuses desse mundo, o que resta para você? O juízo. E a pergunta é: a quem você irá servir? O Deus da Bíblia ou os deuses desse mundo? Independente da tua decisão, um juízo será estabelecido. Aqueles que creram no Deus bíblico receberão a vida eterna. Aqueles que não creram no Deus bíblico receberão a condenação eterna. A decisão está em suas mãos. De que lado você estará? Eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé. E nesse momento nós iremos falar com Deus. Com um Deus bíblico. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você falasse com Ele. Eu não sei quais as dúvidas têm permeado a tua mente, mas eu queria que você falasse com Ele dizendo: Senhor, eu tenho dificuldade em crer em Ti. Se revela para mim, seja através da Tua palavra ou através de sonhos, mas se revela. Faça esta oração e Ele a responderá conforme o santo e precioso tempo dele. Fale com Ele nesse momento.